Fala galera, aqui é o Augusto, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre um dos assuntos que vocês me pediram no comentário. Nos comentários do vídeo que eu falei sobre o canal, né, sobre 3.000 inscritos e tal. Tem muita pauta graças daquele vídeo. Muito obrigado mesmo galera por participar, né. Enfim, esse canal é feito pra vocês, então vamos lá. A ideia que vocês tinham me colocado lá, né, que foi, tá aparecendo aí na tela pra vocês, é falar sobre como que a propriedade intelectual gera monopólios e como que isso é desvantajoso, obviamente. Tá. Eu vou utilizar aqui dois parágrafos de um texto do site insper.edu.br. Não sei da onde esse site é, né? Não sei muito bem qual é a ideia desse site, mas ele é sobre coisa pública, né? Então já sabe que é bosta. Enfim. Ele fala aqui em dois parágrafos, diz que de acordo com a pesquisa, a premissa básica para a indústria farmacêutica é conseguir um retorno razoável de investimento feito em pesquisas de desenvolvimento, no caso para desenvolver remédios, né? Então a gente vai utilizar aqui o exemplo de patentes sobre remédios e sobre como isso aumenta custos, aumenta preços e pesa no bolso do consumidor e, obviamente, dependendo do remédio, mata, porque as pessoas não conseguem comprar. A patente garante a exclusividade e ajuda a empresa a cobrar preços que permitam cobrir os custos da pesquisa e financiar outras atividades de inovação. Ponto número 1 que eu quero colocar é, permite financiar isso, tá? Vamos fingir que patentes não são extremamente lucrativas. Vamos fingir que propriedade intelectual não é extremamente lucrativa, sabe? Existem pessoas, investidores que vivem só disso, que têm a maior parte dos seus ativos financeiros nisso, em patentes, em propriedade intelectual. Por quê? Porque é grana pra caramba que circula nisso. Então vamos fingir que não estamos falando de margem de lucro. Tá? Vamos fingir, né? Enfim. O monopólio propiciado pela patente é essencial para dificultar que os concorrentes copiem livremente as suas invenções. Isso desencoraja a entrada de outras empresas no setor ou no campo tecnológico de interesse. Tá, por aqui a gente já tem aqui o que eu preciso para colocar para vocês. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Nós temos aqui uma falácia terrível. Isso aqui é uma mentira terrível. Não dá nem para chamar de falácia porque é uma mentira terrível. É você dizer que é essencial você ter um monopólio para que você possa ter um lucro suficiente para você poder fazer a pesquisa, porque a pesquisa é cara. Isso é mentira. Na verdade o que nós temos é o seguinte. Ao longo da história, essas leis de propriedade sobre remédios fez com que os remédios se tornassem muito caros. Tanto que a única saída que as empresas encontraram para poder levar os remédios para as pessoas foi a criação dos genéricos, que são remédios com os mesmos princípios ativos feitos por processos diferentes. Às vezes a gente nem sabe se o processo é diferente. Às vezes a mesma empresa fabrica um genérico, que é o mesmo remédio, com um processo igual, talvez mude até a cor da máquina apenas, para poder vender esse remédio mais barato e conseguir alcançar pessoas, porque chegou num tempo, antes da criação dos genéricos, chegou num limite em que as farmacêuticas estavam criando remédios no olho da cara, e as pessoas simplesmente não estavam conseguindo comprar. Bug total, basicamente destruiu o mercado. Então a única solução ali que eles acharam foi criar os genéricos. Eu não duvido que muitos genéricos sejam apenas o mesmo remédio com corante diferente. Não duvido. Porque essas empresas querem alcançar as pessoas, elas não estavam conseguindo vender. Então, enfim. Mas o mais importante é você observar o quê? Essa ideia de que você utiliza patentes para poder maximizar o lucro e financiar outras coisas, eu acho falaciosa, eu acho mentirosa, na verdade. Eu acho que isso é uma mentira terrível. Porque quando você observa todo o desencadeado do mercado, você tem uma margem de lucro para aquela situação. Graças ao advento dessa questão da propriedade intelectual, da patente sobre o remédio, você tem um teto de lucro ali. As outras empresas sabem quanto você ganha. As empresas que produzem maquinário sabem quanto você ganha. As empresas que disponibilizam mão de obra para pesquisa sabem quanto você ganha. Os farmacêuticos, os médicos, os cientistas, pesquisadores, químicos que trabalham nessas pesquisas e tal para poder fabricar remédios sabem quanto dinheiro circula nessa coisa. E é simples, como eles sabem disso, eles simplesmente não aceitam receber menos. É simples, sabe? A propriedade intelectual, para muita gente, assim como a resposta do vídeo do Rafael dos Ideias Radicais para o Nando Moura, que foi o argumento que ele usou no caso, assim como o Rafael disse para o Nando Moura, eu vou dizer para vocês agora. A verdade é que propriedade intelectual é uma sacanagem.
Simples. Você cria propriedade sobre ideias, e ideias não são escassas. Se uma empresa de remédio chegar e fabricar o mesmo remédio que você com o mesmo processo, você ainda sabe o processo, ela não roubou o processo de você. Você ainda vai lembrar, você ainda tem informação e você pode continuar fabricando o remédio. Não é conveniente, você vai ganhar menos. Que pena! A realidade não precisa se dobrar às suas conveniências. Eu achei essa frase do Rafael sensacional e estou repetindo ela para vocês aqui. A realidade não precisa se dobrar às suas conveniências. Se você acha inconveniente que a propriedade intelectual seja retirada, que pena! A realidade demonstra que propriedade intelectual não existe. Se você quer dobrar a realidade às suas conveniências, então você está agindo como um ditador socialista comum. Se é que dá para chamar de comum esse tipo de traste, mas enfim. Então, todos os processos, toda a mão de obra, tudo ao redor da produção de um remédio seria mais barato, porque no final você observaria as margens de lucro da produção de um remédio e as pessoas nesse mercado estariam cientes de quais valores são esses. Talvez algumas pessoas saiam, talvez outras pessoas fiquem, mas as pessoas estariam cientes de qual a quantidade de dinheiro que circula naquele negócio. E outro detalhe, quando você tem várias empresas diferentes fabricando o mesmo remédio, você tem uma competição dessas empresas. Essas empresas vão competir, vão baratear o preço desse remédio no mercado, e obviamente quando são várias empresas produzindo, pelo menos o setor que produz o maquinário para produzir esse remédio ia estar rindo à toa, porque eles iam produzir muito mais maquinário para muito mais gente. Os clientes iam ficar muito mais felizes porque teriam remédios mais baratos. E não seria necessária a existência de genéricos, por exemplo, porque os remédios simplesmente teriam um preço justo, que é o preço do quê? Da sua produção. No remédio, você tem uma porcentagem altíssima do preço dele colocado como parte da própria propriedade intelectual dele. Então, tipo, se você chega e compra um remédio de R$70 na farmácia, pode ter certeza que uma cartelinha dele talvez não custe R$2 para ser produzido. E você tem um altíssimo lucro naquilo. Isso que eu estou demonstrando para vocês é só uma questão de mercado. Estou linkando aqui embaixo mais links para que você, para embasar essa ideia. Você pode dar uma lida nesses links, obviamente. Estou colocando o post que eu utilizei como base para falar sobre essa falácia aqui, sobre essa mentira, né? Porque é difícil chamar de falácia isso. E você pode dar uma lida e ver. Dúvidas nos comentários. É isso que eu queria demonstrar para vocês. Quando você tem a propriedade intelectual sobre o remédio, você fecha o mercado. Ninguém mais pode produzir aquilo. As empresas que produzem maquinário ficam obrigadas a produzir maquinário mais caro para você. Você, como farmacêutico, vende seu produto mais caro. O público consumidor não consegue comprar. Se você tira isso, várias empresas produzem o remédio, as empresas que produzem o maquinário para a produção desse remédio vão rir à toa, porque vai ter um monte de empresa para eles produzirem mais maquinário, eles vão vender maquinário, talvez venda mais barato, mas vai vender o quê? 10 vezes mais, e no final o público consumidor vai ter mais acesso a esses remédios. E as pessoas vão viver mais e vão viver melhor, porque muito da indústria farmacêutica é nessa questão de você querer o lucro em cima da propriedade intelectual. Isso é o que afasta as pessoas pobres dos remédios. Isso é que afasta um pobre com câncer de um tratamento. Então, todo o setor de medicina seria mais barato, mais acessível e mais humano sem a propriedade intelectual sobre remédios. Patentes sobre remédios são um crime contra a humanidade. Literalmente. Porque você deixa tudo caro. Tudo fica caro, o pobre só se lasca no final. No final, só quem se lasca é pobre mesmo, né? O pobre só se lasca no final, morre mais cedo e dane-se. Sabe? É o governo ajudando os amiguinhos deles farmacêuticos a lucrarem, tipo, milhões de vezes mais sem produzir nada para as pessoas. Produzindo remédios caros e deixando gente morrer. Dúvida nos comentários, link de referência aí na descrição dos vídeos. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.